Deixa eu cumprimentar a turma já aqui de hoje. Brunão, satisfação gigantesca. Breno Galante, quanto tempo, Breno? Tô na área. Tudo bem, tá na área, né? Bom. Voando, né, garoto? Você tá voando. Eu? Tô. Pedrão, Sim. tudo bem? Graças a Deus. Tudo jóia. Aqui, vocês acompanharam aí, né? Vocês estavam ligados aí. Estavam atentos no mercado do Cruzeiro. Sabe o que tá me preocupando? Já tem 24 horas que o Cruzeiro não anuncia ninguém. Segura aí. Crise, El. Segura. Crise. Segura que eu vou chamar o Tiagão. Tiago, tem chance de pintar um Adrielson na Toca da Raposa? Tem, Elton, tem sim. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa noite a quem vai nos acompanhar mais tarde, né? Mas, o Eltinho, tem sim, a possibilidade existe. O Cruzeiro fez contato com o Adrielson, só por isso com a raiz da Simplício. E hoje o Cruzeiro fez contato com o Adrielson para tentar entender a possibilidade de retorno dele ao futebol brasileiro. Lembrando, o Adrielson, ele foi contratado pelo Lyon na janela de transferências passada. Ele deixa o Botafogo, depois ele volta ao Botafogo em setembro desse ano, participa de 11 jogos ou 12 jogos pelo Botafogo e agora ele tem que voltar ao Lyon da França. O Cruzeiro fez contato para tentar entender qual era a possibilidade de saída do zagueiro nesse momento. E, cara, eu vejo muita gente falando mal do Adrielson, depois que eu publiquei essa notícia até nas minhas redes sociais, mas eu sinceramente acho que o Adrielson é um zagueiro para mudar o patamar do Cruzeiro. E aqui, só desculpa entrar no seu comentário, mas eu não entendo o comentário negativo das pessoas. Porque vamos só dar uma explicação. Só para te falar o que eu recebi. Sim. Eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que o Adrielson não mudaria patamar. Teria que vir o Adrielson e mais um jogador que talvez mudasse esse patamar. Esses foram os comentários que eu recebi, eu me assustei. Vamos lá. Pode falar, desculpa. É que o Adrielson, em 2023, ele foi titular absoluto da equipe do Botafogo, se destacou na equipe do Botafogo, foi pro Lyon, que tem essa parceria, né? Ou mesma empresa, né? Quase que a mesma empresa com o Botafogo. O Textor viu que ele era interessante para encorpar ainda mais esse time do Botafogo, que já tinha seus titulares. Então já era um time meio que acertado quando o Adrielson chega. Posso te falar a verdade que eu acho? Eu acho o Adrielson melhor que o Alexander Barbosa. Eu não acho, eu não acho. Eu acho que o Alexander Barbosa, ele já se destacava muito bem na equipe do Libertad. Jogador, mas eu prefiro o Adrielson ao Alexander Barbosa. E acho o Bastos o melhor dos três. Mas eu acho o encaixe do Barbosa irretocável, assim, não dava para tirar o Barbosa naquela situação. Esse é o ponto, Eltinho. Só que hoje, para mim, se você olhar assim, qual dos dois é o melhor jogador? Para mim é o Adrielson. Então, se eu fosse escolher, a gente vai abrir esse debate. Eu acho que o Adrielson seria um grande reforço para a equipe do Cruzeiro, ponto. Então isso aí já não questiona mais. Se me perguntasse no par ou ímpar, a gente fazendo a pelada de final de ano, eu ficaria com o Barbosa e liberaria o Adrielson para o seu time, para a pelada ficar equilibrada, né? Porque eu não ia colocar Barbosa e Adrielson na minha zaga, eu ia dar uma facilitada. Tem que ter Breno Galante. Pois é, no ataque, né? Fica difícil. Pedrão, o que você acha dessa informação do Thiago? Como que você veria esse possível reforço do Cruzeiro, essa luta? Porque esse período agora a gente tem que explicar, né, gente? É um período de muitas buscas e o Cruzeiro está de peito aberto buscando seus reforços. Então o Adrielson surge como mais uma possibilidade para reforço desse time do Cruzeiro. Como que você vê, Pedrão? Boa tarde, Eltinho. Boa tarde também a todos os amigos. Eu fico preocupado, eu estava preocupado, na verdade, com a ausência de bons nomes no sistema defensivo do Cruzeiro. Agora eu fico mais tranquilo, porque é um jogador que realmente elevaria o patamar. O Thiago até falou de muitos torcedores falando o Adrielson não seria uma boa contratação. Esse pessoal deve ter saudade dos tempos do Rodolfo, do Léo Santos, do Neres, aquelas vacas magras no Cruzeiro, porque não faz o menor sentido isso. Eu também acho o Adrielson um baita jogador, eu prefiro o Barbosa, eu acho que o Barbosa realmente está num momento muito melhor, mas eu acho que o Adrielson elevaria o patamar sim da defesa do Cruzeiro, é um jogador que chega para ser titular incontestável. Agora, essa situação dele no Lyon também tem que colocar uma interrogação pelo seguinte: o Lyon estava com problema de transfer ban e realmente ia precisar completar o elenco com esses jogadores emprestados no grupo, tudo. Então tem que ver como vai ser essa situação. Mas se vier, e dependendo do molde da negociação, seria muito interessante. É um jogador nível dos jogadores de linha de frente que o Cruzeiro está especulando, como o Soteldo, como o Dudu, como o Gabigol. Então realmente seria uma contratação de impacto, uma contratação de primeira linha. Um jogador que foi titular na final da Libertadores. Então eu acho que seria muito bem-vindo. Brunão,
chegar para vestir a camisa de titular e assumir o posto de xerifão ali da defesa do Cruzeiro? Boa tarde, Elton, aos amigos, ao telespectador. O Adrielson chega para fardar e jogar. Aumenta muito, sobe bastante o nível da zaga do Cruzeiro. Especialmente olhando essa última temporada, a zaga do Cruzeiro foi muito mal. O João Marcelo oscilou muito, o Zé Ivaldo oscilou muito, o Vijalba oscilou muito. Então não tinha um zagueiro que você olhava e falava, pô, esse aqui é o cara que manda nessa defesa, esse é o xerifão, esse aqui é o cara que vai dar a butinada. E o Adrielson vai chegar para tomar conta, para gerenciar o boteco ali. Zagueiro muito rápido, tem muita força, muito bom no jogo aéreo, mas o que eu acho que talvez o torcedor fique fazendo comentários negativos é porque talvez aquela botafogada de 2023 tenha pegado muito ali nos jogadores daquele elenco e talvez o torcedor do Cruzeiro tenha isso ainda em mente, mas eu acho ele uma baita contratação. Breno, diferente do Atlético, o Cruzeiro tem movimentado bastante, né, esse mercado da bola. E tá aí, mais um nome que se vier, é o que a gente pode chamar de reforço para a equipe do Cruzeiro. Com certeza. Boa tarde, Elton, amigos, turma de casa. Inclusive, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? A sua abertura foi para cutucar a diretoria do Atlético. O Cruzeiro tem 24 horas. E aí, Atlético? E aí? Você tem quantos dias, meses que não aparece uma contratação? Pois é, a gente vê, né, o nível de contratações do Cruzeiro, os nomes no Mas geral... são situações diferentes, Brenão. Não, tudo bem, Thiago. A gente vai chegar lá, a gente vai discutir. Calma. A gente vai discutir. Calma. A gente vai discutir. Mas eu acho que o nível de contratações do Cruzeiro aí, os nomes são muito bons, né? O Adrielson pode ser que o torcedor comece a falar assim, ele era banco no Botafogo. Mas qual era a zaga do Botafogo? Né? E o Thiago, para variar, vai ser o único aqui que vai ser do contra, né? Porque eu também acho que o Barbosa Por isso que ele tá no Lyon mais, e o outro né? não. Mas ele se destacou muito, inclusive, nessa reta final do Botafogo. Agora eu acho que muda de patamar, cara, pelo que a gente vê da defesa do Cruzeiro. E eu estava até curioso para ver quais seriam esses nomes, né? Porque a gente só vê do ataque para frente. Né? E será que não vai trazer o setor defensivo? Porque, falou muito bem o Bruno, né? O setor defensivo do Cruzeiro ano passado foi lastimado. Principalmente o segundo turno, né? Nossa do segundo senhora. turno do Cruzeiro Então, foi eu muito acho que ruim. chega, se a gente olhar quem estava aqui ano passado, disparado, né? Disparado, chega para assumir absoluto. condição total, assim, de posição de titular e de líder também da equipe do Cruzeiro, né? E chega com moral, né? Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? Já chega com A temporada, eu gosto de lembrar da temporada de 2023, que ela moldou o caráter desse time de 2024. Mas teve a botafogada, né, que aconteceu, mas eu acho que tudo isso serviu de lição para não acontecer numa temporada seguinte. E o Adrielson, vamos lembrar do primeiro turno do Botafogo, foi um primeiro turno quase que perfeito em 2023 e o Adrielson fazia parte, foi titular absoluto dessa equipe aí ao longo da temporada. Então, se o Cruzeiro vier a buscar mesmo esse jogador, está fazendo uma grande contratação, é um ótimo nome, torcedor do Cruzeiro vai poder ter um pouco mais de tranquilidade. E é claro, não seria só o Adrielson, a gente tem acompanhado os noticiários da equipe do Cruzeiro e são sempre muito movimentados, né? O Cruzeiro está reestruturando novamente, existiu a barca, né? Saiu muitos jogadores e agora os jogadores que estão chegando é para suprir nomes que já saíram da equipe do Cruzeiro. Tiagão, vou voltar com você. Tem mais um nome, né? Do futebol, que está jogando no futebol na Major League Soccer. É isso mesmo. Eu não gosto de ficar falando futebol americano, porque senão o pessoal começa a pensar que é jogando soccer, né? jogando soccer. É o Santiago Rodrigues, uruguaio de 24 anos, pertence ao New York City. Ele tem 16 gols nessa temporada pelo New York City. É um jogador que joga como meio-campista, também pelos lados do campo. E a diretoria do Cruzeiro fez um contato. Ontem eu conversei com o agente desse jogador, que é lá da Argentina, o agente dele, né, embora ele seja uruguaio, e ele confirmou que o Cruzeiro fez um contato demonstrando interesse na contratação do Santiago Rodrigues. Então é um nome que também pode chegar. Qual é a idade dele? 24 anos. 24 anos, ele é uruguaio. Ele é uruguaio. A base do Uruguai Ele dado grandes nomes, né? Ele foi revelado pelo Nacional do Uruguai, passou pelo Montevideo Wanderers, eu acho. É o City Torque, que é do Grupo City. City Torque, isso mesmo. Tem razão. E depois foi pro New York City. Então, é um camisa 10 lá no time do New York City. Tem 16 gols
na última temporada, que foi essa, né, de 2024, e não joga como um centroavante. Nós estamos falando de um cara que fez 16 gols jogando como um meio-campista. Meio-campista, ele seria aquele cara, Pedrão, para ser uma espécie de sombra para o Matheus Pereira, ou para disputar mesmo a posição com o Matheus Pereira. Quando a gente traz esses nomes, os nomes que a gente está trazendo, está colocando, é só uma prova que o Cruzeiro tem movimentado o mercado. O Cruzeiro tem buscado nomes. E num ponto desse, eu vejo criatividade. É importante também ser criativo. Contra o Inter Miami, esse gol. Do Messi, Jordi Alba, Sérgio Busquets. E é um jogador interessante, primeiro pela idade, né? Sim, 24 anos. É mercado ainda, né, Pedro? Mercado ainda, pode ser revendido, né? Dependendo de como se sair no Cruzeiro. E tem um outro detalhe também, muita gente subestima a MLS, mas é um campeonato bem nivelado. O Palmeiras, por exemplo, está buscando o centroavante lá, o Facundo Torres. Então, realmente, é um time que fez, pagando caro, é um time que fez uma boa campanha, esse time do New York City. Então, realmente, é um jogador que tem muito a agregar, pertence já a um grupo consolidado, que é o Grupo City. Até estranha também, às vezes, quando a gente vê uma negociação de jogador do Grupo City, porque o Bahia, por exemplo, poderia colar junto, que é do mesmo grupo. Mas um jogador realmente para ser a sombra do Matheus Pereira. É interessante também a subida de nível nesse aspecto, porque antes, o reserva, com todo respeito, era o Matheus Vital, que está saindo do futebol mexicano, mas um jogador contestado. Agora, a gente vê realmente jogadores que podem elevar o nível do Cruzeiro. O Cruzeiro já tem um alicerce, pelo menos o alicerce. Agora já pode começar a levantar as paredes para aí sim poder sonhar com coisas grandes. Já que falou de Matheus Vital aí, né, nessa situação, o Eduardo, ele veio para suprir essa... Eu acho que ele joga um pouco mais recuado. Porque se a gente colocasse os nomes que saíram e encaixando os nomes que estão chegando, o Eduardo entraria ali? Eu estou imaginando que ele vai usar o Eduardo mais recuado. Na função do Ramiro, volante, na função que o Ramiro fazia. Um segundo homem de meio campo, talvez um terceiro homem de meio campo. É importante lembrar que o Eduardo fez 3 funções no equipe do Botafogo. Ele chegou a jogar ele fez volante, meio campo mesmo e chegou a jogar como... Ou seja, vai jogar como o Ramiro jogava, que jogou de tudo no Cruzeiro. Ramiro jogou até de lateral. Né? Mas você sabe que esse ponto que o Pedro falou é muito importante para o Cruzeiro, porque ano passado é esse ano. Esse ano ainda. Que ainda não acabou. A dependência do futebol do Cruzeiro para o Matheus Pereira era foi muito algo grande, impressionante, muito né? grande. Ele tá mal, o time do Cruzeiro tá mal. O termômetro era ele, né? E aí é o que você falou, mas aí você olha, se tá ruim com ele, tava pior sem ele. Pior né? sem ele. Então, Matheus essa Pereira... é a contratação que precisa, para poder estimular ele, inclusive, né? Sair daquela zona de conforto, né? E o Matheus Pereira, quando não estava disponível, não tinha ninguém, né? Ia colocar Matheus Vital, Ramiro. E aí o time do Cruzeiro ficava, né, naquele limbo criativo ali no meio de campo. O Eduardo pode ser até essa peça para substituir o Matheus Pereira, né, quando ele não puder jogar. Está suspenso, machucado, convocado, alguma coisa assim. Você vai ter o Eduardo para colocar ali e manter o meio de campo com uma certa criatividade, o que não dava para ser feito esse ano. As peças, né? As peças chamam atenção e mostram que o time do Cruzeiro... Gente, é assim, vamos lá, vamos tentar... O Thiago vai me ajudar aí nessa aí. Thiagão, preciso de você. Os Gabigol, Dudu, Soteldo é um nome querido pelo Cruzeiro. Bolassi, já certo. Rodriguinho, Christian. Eduardo, Rodriguinho e Christian. Rodriguinho, 7 nomes. Assim, a movimentação está sendo muito, muito bem feita. E você acha, Thiago, que bem pensada ela... Para não ter um time desnivelado. Eu acho que o mais interessante é não ter esse elenco ruim, né? A gente olha para o Cruzeiro e o Cruzeiro não vai ter um elenco ruim em momento algum da temporada. A gente vai olhar para esse Cruzeiro, mesmo no momento em que algum jogador de alto nível estiver fora, você fala, pô, suponhamos que vem o Santiago Rodrigues. Sai o Matheus Pereira, entra o Santiago Rodrigues. Sai o Adrielson, você tem o Vidalba e o João Marcelo. Porque eu tenho informação de que o Cruzeiro vai buscar mais um zagueiro, caso ele consiga a contratação do Adrielson. Então a busca é por 2 zagueiros? 2 zagueiros. Aí sai alguém do ataque, por exemplo, sai o Soteldo que pode vir, entra o Bolassi. Cara, nós estamos falando de um Cruzeiro bem forte. Aqui, você falou aí a respeito do Soteldo. Tem alguma novidade, tem algo que você pode passar pra gente de ontem para hoje? Porque o mercado ele é complicado. Né? Força do hábito. A questão do Grêmio com o Soteldo, como que tá? O que mudou de ontem para hoje? O Grêmio não vai mantê-lo. O Cruzeiro quer fazer uma proposta de cerca de 5 milhões de dólares pela contratação em definitivo do Soteldo.
E aí é de fato o que tem hoje de valor fixado na compra do jogador no Grêmio. O Grêmio não vai comprá-lo por 5 milhões de dólares. O Cruzeiro quer pagar estes 5 milhões de dólares, dá mais ou menos 30 milhões de reais pela aquisição do jogador. Dá um pouquinho mais de 30 milhões. Então, agora é tentar ver se a situação vai de fato andar, se o Santos vai aceitar negociar, se os moldes vão ser os mesmos que o Santos tinha imposto para o Grêmio. Mas hoje o Cruzeiro entende que é possível fazer uma proposta de até 5 milhões de dólares pela contratação do Soteldo. Deixa eu colocar nesse telão aqui o HG. Ele veio? Ele tá entre nós? Everton Guimarães. Tá bonito, hein, Seja Mutiara? bem-vindo. Tá bonitão, hein? Tá mais magro, tá bonito. Na verdade, o que eu lamento é você dizer isso quando eu estou longe, né? Mas é porque o Quando eu telão, confesso, você não imagina, fala. cara, Mas você tem que tudo se normal. ver. Você tem que se ver nesse telão. Você tem que se ver. Vamos printar isso aqui, deixar desse jeitinho que tá, isso aqui é sorrisinho maroto, deixar aqui e você se olhar. Olha com esse sorriso, ó. Ei, dentão bonito, hein? Aqui, tá bonito também ver o Cruzeiro se movimentar para buscar o Adrielson. Tava agora aqui embaixo no estúdio, batendo papo com a Renata, e ela vai sair de férias, depois eu saio também, então a gente vai se ver só lá pro dia 20 de janeiro, né? E eu batendo papo com a Renata, e a Renata me perguntou sobre o futuro do Atlético, o futuro do Cruzeiro. Mas já que a pergunta é o futuro do Cruzeiro, eu disse a Renata, eu falei, Renata, nós precisamos destacar que a SAF do Cruzeiro é uma SAF diferente de todas as outras SAFs no Brasil. E que isso merece um olhar mais cuidadoso. Ah, por quê? Você está puxando o saco? Não, não é questão de puxar saco, não. É porque ela é diferente sob o ponto de vista de um multibilionário comprou o clube que ele torce. Né? O Textor não é torcedor do Botafogo, o City não torce para o Bahia, ninguém do City torce para o Bahia. Os 4Rs são torcedores do Atlético, mas são 4 donos. Né? Agora um quinto, né? Que entrou um que não é R. Então, diferente. O Cruzeiro tem um dono que é torcedor. Esse dono que é torcedor, ele tem feito alguns movimentos. Eu tenho algumas ressalvas, aliás, algumas não, grandes ressalvas às áreas comerciais dos nossos clubes de Minas, de Atlético e de Cruzeiro. E acho que a área comercial do Cruzeiro, até a entrada do Pedro Lourenço, era muito mal explorada. Muito mal explorada. Mas eles estão fazendo um trabalho. O Pedro usa um ativo que ele tem, que é o tamanho dele no mercado, e aí, perdão pela redundância, supermercadista, para colocar marcas na camisa e com isso faturar. Então não é que o Pedro vai tirar do bolso dele, da conta dele, 350, 400, meio bilhão para colocar no futebol e satisfazer a alegria não só dele como da torcida. Não é isso. Ele trabalha com o dinheiro que o Cruzeiro fatura. E agora, com a questão comercial ainda mais forte, o número de sócios aumentando e etc. E vai aumentar ainda mais quando o Gabigol for apresentado no início de janeiro. Então, as perspectivas com o Cruzeiro são muito positivas na próxima temporada. Porque o Cruzeiro que, no retorno do Brasileiro, na reta final da temporada passada, ou desta, que ainda estamos em 24, já se reforçou, mas a coisa não virou no retorno, a tendência é de uma virada em 2025. Eu não sei se com o trabalho do Diniz, se vai encaixar, se o Diniz vai voar, e o Cruzeiro vai ser campeão, etc. Eu estou me referindo a elenco. O que o Cruzeiro está preparando para o ano que vem é algo muito grande e muito diferente de tudo que a gente viu de 19 para cá. Porque depois que virou do Ronaldo para o Pedro, a realidade no Cruzeiro mudou. E por isso eu estou muito otimista com o Cruzeiro a partir do ano de 2025. A grande virada ainda não aconteceu. Ela está sendo montada dentro do Cruzeiro para acontecer. E o que eu chamo de a grande virada é o Cruzeiro voltar a conquistar os títulos que inclusive, forjaram o Cruzeiro ao longo dessas últimas décadas, a mesmo fora do eixo Rio-São Paulo, ser um clube de destaque continental. Né? Então, a grande virada do Cruzeiro está sendo preparada. E 2025 será um ano de fundamental importância para o Cruzeiro voltar a ser aquilo que a gente viu até 17, 18 nos títulos conquistados.
Meu querido, mas importante você falar tudo isso sobre essa virada. Você fala pra gente rapidinho sobre o Adrielson, esse nome que o Thiago acabou de trazer pra gente aqui, que é um nome para defesa, para o setor defensivo. Se inscreva no canal e deixa seu like para né? fortalecer. Nomes grandes para o setor defensivo do Cruzeiro, e o Cruzeiro está tentando a vinda do Adrielson. Bom, dispensa comentários, né? Dispensa comentários. A temporada toda, quem viu jogar sabe muito bem que tem estofo para chegar, fardar e ser titular no Cruzeiro. Né? Então, o Cruzeiro que está de olho em jogadores, olha para o mercado e pelo menos dois zagueiros o Cruzeiro vai trazer, e assino embaixo da contratação do Adrielson. Assino embaixo. Enquanto foi titular muito bem, acabou sendo usado, né, na reta final, principalmente no jogo do título da Libertadores e tal. Então, assim, eu assino embaixo, acho que o Cruzeiro acerta nos nomes. Onde o Cruzeiro procurou até agora, ele acertou nos nomes. Só que agora parece que o Adrielson tá tudo caminhando para acontecer. Acho que o Cruzeiro acerta no nome dele. E ó, hoje pela manhã, vindo aqui para a Band, aqui em São Paulo, eu falei com uma pessoa que me disse que o Cruzeiro vai trazer um grande lateral direito, mas não quis me dizer quem é o lateral. Ah, Everton, mas isso me parece meio óbvio. Não me parece meio óbvio. O Cruzeiro, dos jogadores que o Cruzeiro contratou até agora, o Cruzeiro contratou também jogadores para composição de elenco. Então ele tem um grande lateral. Nas nossas seleções aqui, cada um de nós aqui no Jogo Aberto era obrigado a... Bom, você fez a seleção do campeonato, agora você tira 4 jogadores da seleção do campeonato e coloca 4 jogadores dos times de onde você fala, né, da sua praça. Então eu tirei Matheus Pereira e William do Cruzeiro, e tirei Hulk e Batalha do Atlético e meio que meti nessa seleção. Então o Cruzeiro, nessa remontagem, o Cruzeiro trouxe jogadores para composição de elenco. Eu não acho que o Eduardo vai ser titular, o Pedrinho não vai ser titular. Agora, a lateral direita é jogador para fazer sombra no William. Então você vê uma perspectiva dessas na lateral direita. Aí você vê falar de Adrielson, aí Gabigol, Dudu, daqui a pouco Soteldo. Gente, sinceramente, né? Aí o torcedor tem que se animar mesmo. Então eu assino embaixo. Adrielson, uma baita contratação, caso seja concretizada. Aproveitar que você está no quadro,